Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam prontos para mais uma viagem nesse universo da química. Lembrando que semana passada nós falamos sobre a transformação da matéria. E hoje nós estaremos falando com o grande autor da química, o cara, o artista, que é nada mais, nada menos que o átomo e sua estrutura, como é que ele é composto. Olha só que interessante, que tudo que nós conhecemos nessa Terra, nesse mundo, é através do átomo. O átomo é o grande responsável por toda a formação de matéria que nós temos conhecimento. Mas antes de dar prosseguimento nesse conteúdo, vamos ler a habilidade que cabe a todos nós sabermos, que é do primeiro ano, que ao longo do ano nós teremos que ter este tal domínio. Leiam comigo, bem aqui ao lado. Prestem atenção. Identificar e comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. E olha o objetivo de conhecimento. Você tem que ter esse conhecimento que vai ser estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas, radiação e suas aplicações na saúde. Ou seja, você irá entender a química com maior domínio, seja no seu café, seja no seu remédio. Ah, professor, tomei um remédio e me fez mal. E o médico aplicou um antialérgico e deu certo. Você irá entender por que aquele antialérgico funcionou. Ou seja, você irá entender como é que os átomos eles se ligam para formar uma nova matéria, uma nova molécula. E o que acontece quando quebra uma reação? Ou o que acontece quando eles se ligam? É uma reação exotérmica ou endotérmica? Olha, isso é muito interessante na prática. E vocês vão gostar dessa aula, pode ter certeza disso. Mas para nós podermos chegar nessa prática, nós precisamos entender como o átomo funciona. Então, uma coisa que você precisa ter em sua mente. O átomo ele possui 3 partículas subatômicas. Observe esse mapa mental aqui. Ah, vocês estão vendo? Então, o átomo ele possui um núcleo e uma eletrosfera. Mas, professor, você disse que tem 3 partículas subatômicas. Sim, só que 2 delas ficam dentro do núcleo, que é o próton e quem? O nêutron. Você pode observar bem aqui. Tem o nome átomo, aí tem o núcleo dele lá dentro, tem o prótons e nêutrons. E na sua eletrosfera tem quem? O elétron circundando ali, ou elétrons. Vai depender da quantidade que cada átomo vai obter dessas partículas subatômicas. Lembrando que, como é que eu sei o nome desse átomo? Como é que eu sei que um átomo ele é um hidrogênio? Como é que eu sei que ele é um hélio? Como é que eu sei que ele é um cálcio ou um potássio? É bem simples, gente. É a quantidade de prótons que irá determinar a identidade desse átomo. Para isso, nós chamamos de número atômico. Ou seja, quando eu pergunto qual é o número atômico do hidrogênio, ah, professor, o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Então, ele tem 1. Ah, então, toda vez que eu ver um elemento com o número 1, ou seja, eu já sei que aquele elemento tem um próton dentro do seu núcleo, automaticamente eu sei que ele é o hidrogênio, porque somente o hidrogênio tem um próton dentro do seu núcleo. Professor, eu vi que um elemento tem dois prótons dentro do seu núcleo, então esse é o hélio, porque somente o hélio tem o quê? 2 prótons dentro do seu núcleo. Ou seja, ele é o grande autor do RG. É desta forma que nós conhecemos quem é o átomo, quem é que está ali dentro, qual é o elemento da tabela periódica. E também ele é representado pela letra Z. Como vocês podem ver agora nesse exemplo. Olha só, você tem um Z e lá está dizendo o número atômico, ou seja, é a quantidade de prótons. Mais acima tem um A lá, maiúsculo. Esse A maiúsculo diz o seguinte, número de massa atômica. Assim como você viu no mapa mental anterior, que dentro do núcleo você tem o próton e o nêutron. Ou seja, o número de massa atômica é exatamente a soma dessas duas partículas subatômicas, que é elas que estão formando quem? A massa atômica deste elemento. É através dessa soma que irei saber a quantidade de massa que ele possui, tá bom? Andando um pouco mais à frente, nós iremos também trabalhar sobre as semelhanças atômicas. Como vocês podem ver aí, nós temos os isótonos, isóbaros, isótopos e isoeletrônicos. O que seriam isso? Por exemplo, isótonos são elementos que possuem elétrons diferentes, prótons diferentes, pode ser vice-versa,
porém o número de nêutrons são o mesmo. Por exemplo, quando você se depara aqui, você vê aqui o potássio. O potássio ele tem um número atômico 19, que está lá embaixo. Então nós sabemos que ele tem 19 prótons. E em cima o número de massa atômica dele é o quê? 39. Como é que eu sei a quantidade de nêutrons ali? Eu vou diminuir, porque já que o número de massa atômica é a soma do nêutron com próton, eu só preciso diminuir a quantidade de próton. Então eu vou obter o número 20. Ah, ele tem 20 nêutrons. Isso aí é o potássio, tá? E mais adiante você tem o quê? O cálcio. O cálcio é o quê? Ah, o número atômico dele é 20. Então ele tem 20 prótons. E quantos ele tem de massa atômica? Ele tem 40. Quando eu faço a subtração, o que eu vejo? Que ele tem 20 nêutrons. Então, o potássio e o cálcio, eles têm a mesma quantidade de nêutrons dentro do seu núcleo. Então, eu sei que esse elemento é um isótono. Quando eu chego no isóbaro, ele vai seguir da mesma, com a mesma ideia. Tanto, por exemplo, o isóbaro ele estará falando sobre o número de massas iguais, os isótopos sobre prótons, que é a mesma quantidade de prótons, mas vai mudar o número de massa dentro deles, e os isoeletrônicos se trata dos elétrons. Mas isso é para uma próxima aula. Na próxima aula nós estaremos trabalhando, e agora eu irei passar para vocês uma atividade bem tranquila. Até a próxima aula!